Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade, pela confiança, né? E rapidamente eu quero falar brevemente o que aconteceu. Exatamente no ano de 2010 foi o ano que eu não só levantei as minhas mãos para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, quando eu também resolvi dar um passo para uma vida nova com Cristo. E eu estava em 2010 largando uma carreira no mundo artístico, a qual a mídia, algumas emissoras de TV me propagaram para o mundo, para o Brasil, como um MC, ex-cantor de funk, conhecido pela mídia, pelas rádios Transcontinental, Metropolitana, como MC Belo. E a minha música, a música que o inimigo colocava em meu coração para eu escrever as letras e propagar através das rádios, nos shows, casas lotadas, 5, 6, 7 mil pessoas ou mais, não sei. Elas alcançavam vidas, essas vidas que o Cláudio falou, dentro das comunidades que futuramente serão os grandes empresários. E essa música, ela levava essas vidas, incentivava e propagava essas vidas a praticar a prostituição, o pecado, a criminalidade. E quando eu me dei conta de que eu era um cara infeliz, em que eu colocava a mão nos meus bolsos e eu via porções, grandes quantidades de dinheiro, a qual aquilo ali para mim era prazeroso no momento em que eu olhava. Sabe, você tirar dinheiro do bolso, enrolado de liguinha, sonho de todo jovem que mora na periferia. Pilotar a melhor moto da quebrada estava nas minhas mãos. Os caras mais temidos da comunidade eram os caras que queriam agora andar comigo, que queriam estar ali. Eu aceitei Jesus, abri mão de tudo isso, só para abreviar, e achei que isso era um testemunho. Larguei uma carreira artística, larguei uma vida de MC para seguir Jesus, e eu contava isso como testemunho. Isso não era um testemunho. Isso aí foi mais do que minha obrigação. Demorou para mim entender isso. E eu tive uma filha, e essa filha, eu não cheguei a viver eu vivi algum tempo com a mãe dela, e éramos divorciados. E essa filha, ela foi criada pela mãe, e ela tinha um companheiro que vivia com ela. Agora, exatamente no finalzinho, no ano de 2013, a minha filha, de 2 anos e 3 meses de idade, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto e depois foi estrangulada, asfixiada até a morte. E logo a minha casa caiu, meu chão caiu, porque eu perguntei: Senhor, quantas madrugadas eu levava a minha filha para o monte, eu orava, ela estava ali do meu lado, e eu acreditava, projetei, planejei um futuro para ela estar nos braços do Senhor, servindo ao Senhor. E por que isso aconteceu comigo? E uma palavra mudou a minha vida nesse dia. Estava ali na delegacia no Distrito 92DP, lá na Zona Sul de São Paulo, quando um delegado, que hoje é muito amigo meu, delegado do distrito, servo de Deus também, chegou para mim no estacionamento, e eu ali chorando, a mídia querendo entrevistar, porque foi um caso que deu repercussão. Se alguns irmãos procurarem na mídia, inclusive há pouco tempo atrás, há mais ou menos um mês, eu dei uma matéria para um programa Hoje em Dia, relatando sobre o caso que ainda não foi julgado. E ali esse delegado falando comigo, ele falou: o que você é do pessoal, do caso da menininha? Eu falei: sou o pai dela. Ele falou: posso te dar um abraço? E eu olhei para ele e falei: pode. E ele me deu um abraço, ele falou bem assim: você é um homem de Deus. Aí eu olhei para ele e fiquei pensando: quem falou que eu sou um homem de Deus? E aí ele olhou para mim e disse da seguinte maneira: olha, não pensa em fazer nada do que está vindo dentro do teu coração, porque Deus tem uma grande obra em tua vida. O delegado falando isso para mim. Deus tem uma grande obra na tua vida. E você está se perguntando onde que Jesus estava, onde que Deus estava no momento que a vida da sua filha foi tirada de uma forma tão violenta. E
Deus manda te dizer que Ele estava no mesmo lugar onde Ele estava no dia em que a vida do filho dele foi tirada. Na mesma posição, na mesma maneira. Vai, não desiste, levanta a tua cabeça e cumpre o seu chamado. E eu só fiquei em lágrimas porque é difícil. A minha filha estava morta no IML, estavam fazendo uma autópsia nela. Eu estava numa delegacia, pessoas presas pela morte da minha filha, inclusive a própria mãe. E uma pessoa veio falar para mim que Deus tem obra na minha vida, que isso, que aquilo. E eu sabendo, e ali eu engoli minhas lágrimas, fui para o enterro. No outro dia foi dia da liberação do corpo, no dia 7 de dezembro de 2013 foi o enterro dela, o sepultamento. E após o sepultamento eu saí, cheguei na minha casa, não falei com ninguém, tomei um banho e falei para o Senhor, o que vai ser da minha vida? O Senhor diz, levanta e vai ao teu compromisso, e vai à obra, para a obra que eu te chamei. E eu vou refazer todas as coisas na tua vida. Irmãos, nesse momento da minha vida eu já estava no pó, porque eu havia passado por um processo na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida sentimental. Eu era um homem que eu tinha nada, um homem que atrás andava numa moto de 120 mil, agora eu andava a pé, agora eu estava morando na casa da minha mãe, dormindo na sala de favor, sem emprego, mas eu tinha uma grande herança esperando por mim, uma herança, a herança que Jesus Cristo tem para nos dar, a vida eterna. E a confiança nesse Deus. E eu saí do cemitério, cheguei na minha casa, tomei um banho. Na época eu era ministro de louvor de um ministério e a gente tinha um compromisso em outra igreja para ir louvar. Fui louvar, subi no altar aquela noite para ministrar a palavra do Senhor, onde horas antes eu tinha acabado de sepultar minha filha que morreu de uma forma violenta. Passei um processo nesses anos que meu coração passou por fases difíceis, momentos de querer pedir, como o Cláudio teve, de sentar e dizer, Deus me leva, pois eu não aguento mais. E Deus falava bem assim, o que eu comecei a fazer na tua vida ainda não terminou. Deus, por que eu vou passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso? E Deus falou, é necessário, fique em silêncio e eu vou trabalhar. Vou restituir todas as coisas. E eu já não via, mas eu não acreditava mais em mim, porque a minha vida ela não tinha condições alguma de se reestruturar. E o Senhor me prometeu me dar um casamento, me prometeu me dar uma esposa. Eu não tinha ninguém, estava agora vivendo para a obra. Foi uma forma que eu encontrei também de me entregar mais nos braços do Senhor, para curar essa dor que estava na minha alma, que cada dia era uma ferida que só aumentava. E eu dizia, Deus, até quando eu vou conviver com essa dor? E Deus, até o dia da minha vinda. E foi em Cristo que eu busquei forças para continuar. E o Senhor falou um certo dia para mim, e eu perguntei para Deus, e passou um ano após a morte da minha filha, e nada se cumpriu. Eu falei, Deus, o porquê que nada aconteceu ainda, porquê que eu ainda continuo com vontade de morrer? Eu sento todos os dias na casa do Senhor, eu já não queria mais pregar, eu já não queria mais louvar, eu só queria sentar no cantinho do banco, ouvir a palavra de Deus e dizer, Senhor, o porquê que eu continuo passando esse processo? E Deus falou, ainda tem algo aí dentro que eu preciso tirar. Ainda tem algo aí dentro que eu preciso trabalhar. E o Senhor falou, é necessário haver perdão. Eu falei, não, Deus. Lá atrás eu pregava em cima de palcos, em que deveria se pagar uma vida com vida. Eu pregava que a gente tinha que fazer vingança. Não, Deus, eu não consigo, eu sou pai, eu perdi, o Senhor não entende. Deus, eu entendo. Eu perdi meu filho, tira o ódio do teu coração que eu preciso operar. E uma noite eu falei, Deus, hoje ou o Senhor tira da minha vida ou eu vou me suicidar. Eu dentro da casa do Senhor. E o Senhor falou, você não vai morrer. E ali Deus enviou um irmão, meu irmão Mano Reco, né? E o Reco conversando comigo aquela noite, falou algumas coisas da parte do Senhor. Ele falou, Deus me mandou, Deus trouxe você a mim, não para você ouvir o que você quer ouvir, mas para ouvir o que você não quer ouvir, e eu vou te falar. E ali ele me falou coisas maravilhosas demais. Eu tive um encontro com Deus sobrenatural aquela noite,
Cheguei na minha casa e eu falei, Deus, prova que o Senhor na minha vida e me toca. E eu senti claramente aquela mão gostosa, macia, fisicamente tocando as minhas costas. E Deus dizia, a partir de hoje tu levanta. Hoje eu estou limpando o teu coração. E a partir de hoje tem uma nova história sobre a sua vida. E aquele homem que estava naquela noite querendo suicídio, que já não acreditava mais nele, passaram-se o tempo. Eu conheci pessoas, o Senhor foi reestruturando a minha vida através do REC. Eu entrei num seminário, sempre gostei de estudar teologia, sempre gostei de estudar a palavra de Deus, amo de coração. E ali num seminário conheci a minha esposa, que hoje a minha esposa está ali, né? Nós nos casamos para honra e glória do Senhor. Não tinha condições, o Senhor preparou todas as coisas, preparou um lar. Hoje eu moro numa casa com conforto, graças a Deus. A gente tem uma esposa abençoada, a gente dirige um bom carro, a gente tem, graças a Deus, uma situação financeira estável. E ali eu entrei na Casa Luz, são 2 meses, né, Tiago, já que a gente está lá junto, 3 meses. 3 meses que eu estou ali na Casa Luz com os meninos. E Deus usando a vida do Cláudio e do Tiago de uma forma sobrenatural e fez eu acreditar no meu sonho. Eu tinha um sonho de abrir uma loja de motos, né? Uma loja e uma oficina especializada em padrão de concessionária. E faz exatamente 3 semanas que Deus me concedeu esse sonho. Aleluia! Eu lembro quando o irmão Cláudio chegou para mim e eu falando com ele, eu falei, Cláudio, eu tenho esse sonho, um dia eu vou. Cláudio falou, um dia não, meu irmão. Profetiza, libera isso aí que está sendo gerado dentro de você. Acredita no teu sonho, confia, você é capaz. Eu falei, mas é difícil, mas é muito dinheiro para abrir. E uma noite ali na Casa Luz, o Cláudio falou bem assim, Deus manda te dizer que está preparando de onde você menos imagina. Vai vir uma quantia e Deus vai te abençoar e você vai abrir o teu negócio. E pouquíssimos dias aconteceu da forma em que Deus usou o nosso irmão Cláudio para falar sobre a minha vida. E hoje eu estou ali como empresário, com a minha loja. E ele falou também que pessoas entrariam lá dentro, seria uma loja, mas homens entrariam lá dentro com o coração machucado, precisando de uma palavra. E tem sido assim. Ainda hoje, ontem um amigo nosso acidentou-se de moto e aí precisou substituir algumas peças, e ele me ligou ontem à noite, o menino lá do sushi, o Marcelo, e ele falou bem assim, Vitor, você abre amanhã, domingo? Eu falei, meu irmão, não abre domingo não, que domingo é só para consagrar o Senhor. Mas eu senti no meu coração uma forma diferente, assim, eu falei, Deus falou no imediato, você vai abrir. E eu falei para minha esposa, amor, amanhã eu vou abrir a loja de manhã só para atender o Marcelo e substituir as peças da moto dele que eu tenho lá em estoque. E fui substituir de manhã e ali foi um serviço muito rápido. Quando eu ia fechar a porta, chegou um rapaz que no passado tinha uma vida meio turbulenta lá. E ali eu tive a oportunidade de ministrar para ele a palavra de Deus. E ali ele firmou um compromisso de sábado estar lá também na Casa Luz, né? E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não entende os propósitos, os planos e os desígnios do Senhor. Mas eu aprendi uma palavra de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pode me dizer, mas tem coisas que é o inimigo que faz. Sim, mas até nas coisas que o inimigo faz, Deus usa das situações que o inimigo projeta na minha e na tua vida para cooperarem para o bem daqueles Aleluia. Que amam verdadeiramente, que servam a Deus. E hoje, para finalizar, eu posso olhar dentro dos olhos de cada um aqui e dizer que eu tenho perdão para liberar. Eu tenho o amor de Cristo, eu amo o meu próximo, que eu perdoo de todo o meu coração diante de Deus, vem do meu coração aqueles a quem tiraram a vida da minha filha de uma forma tão violenta, e oro para que eles tenham a mesma oportunidade que Deus me deu, de encontrar a verdade que liberta. E para que você e eu possamos falar de liberdade, precisamos primeiramente ser libertos, pois aquele que não é liberto, ele não é apto para falar de liberdade. E o Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história, Ele vai mudar a sua também. Então louve ao Senhor com as suas palmas. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Somente em
teus braços, Senhor. Os teus braços, a provisão.